Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma aula de cálculo diferencial 1. Hoje nós vamos falar sobre limite, né? Bem, depois que nós acabamos a nossa revisão do ensino médio, agora o passo seguinte é aplicá-la ao limite, tudo que a gente aprendeu lá, para estender no curso de derivada e no curso que vem para a integral. Bem, a ideia de limite é uma ideia antiga, que remonta, sei lá, antes de Cristo, da Grécia, tá? O que você tem que entender de limite é que limite, a ideia dele, essa palavra, não pode ser confundida porque normalmente nós usamos aqui. Eu estou chegando no limite com você, certo? Por quê? Porque o limite, na matemática, são operações, são aproximações que você faz de um ponto infinitas, ou seja, você nunca chega ao ponto, mas você chega infinitamente próximo dele. Então essa vai ser uma diferença básica para algumas coisas, tá? De funções que têm alguns problemas, porque, como eu falei, né? Matemática é usada para escrever a natureza. O ser humano tem problema, logo a função tem que resolver o problema e tem que levar em consideração que vai ter que ter funções que são problemáticas, né? Em alguns pontos. Bem, partindo disso, né, tinha uma ideia grega falava assim, Aquiles, um grande herói grego, decidiu um dia fazer uma corrida com uma tartaruga. Isso é mito, tá? É mito não, isso é mentira mesmo. E aí, ele estava tão, como é que eu posso dizer, cheio de si com as suas habilidades, que ele falou assim, eu vou te dar uma distância e depois eu saio e vou te pegar. Então o que os gregos associavam a ideia de limite? É que os dois saem de um ponto, né? Saem de um ponto aqui, aí eles vão, o Aquiles fica, a tartaruga vai. Só que quando Aquiles move, a tartaruga também move. E fazendo isso eles vão, até que eles raciocinavam que eles não iriam se encontrar. Hoje nós sabemos que é um cálculo simples de se fazer, é só pegar a função horária da tartaruga e de Aquiles, saber a velocidade que eles vão sair e igualá-las a zero, que você vai encontrar o tempo, tá? Mas lembre-se que nessa época o conceito de função nem existia, tudo bem? Só vai existir na Baixa Idade Média. Então, essa ideia de limite é uma ideia posterior, né? Assim, o formalismo de limite foi feito posterior a Newton e a Leibniz, tudo bem? Ou seja, Newton fez primeiro a integral, depois a derivada e é lógico que ele sabia, tinha ideia do que era o limite que ele estava falando, mas ele não formalizou, porque a aproximação do Newton era para resolver um problema físico, então ele resolveu o problema da gravitação na época e da mecânica terrestre. E aí ele iguala a mecânica, ele diz que a mesma mecânica que acontece na Terra é a mecânica que é no céu, é a primeira grande unificação na física, usando as coisas que estão nos céus, né, que os gregos falavam que acontece lá, e acontece na Terra. Newton vai e mostra que é uma coisa só. Então, esse é o conceito de limite, tudo bem? É essa a ideia. Mas o que interessa aqui para a gente no curso de Economia é saber aplicar o limite, né, às situações específicas. Então, vamos fazer a primeira aproximação prática, né? A notação. Como nós vamos especificar o limite? Bem, limite vai ser escrito assim, certo? O que você está dizendo? L maiúsculo, porque é começo de sentença, vai ser, nós vamos ler, limite de x tendendo a da função f de x. Ou você pode colocar, ler assim, limite de f de x quando x tende a A. As duas formas estão corretas. Perceba o seguinte, o que você está dizendo? Uma variável qualquer, um ponto qualquer do domínio da função, tá, x, né? Olhando para cá, você vê que o x pertence ao domínio, tudo bem?
E então você está pegando elementos do domínio qualquer e você está fixando um ponto A, e está querendo que esse x tenda a. Tudo bem? Perceba que você vai estar fazendo uma operação nessa lei aqui, nessa função. Então o resultado vai estar relacionado à função. Tudo bem? Porque tem uma função aqui, óbvio, né? Só que o resultado, esse L aqui, ele sempre vai ser um número. É um número. Pô, falei que eu estou apresentando um número assim, né? Então é um número, no caso, real. Tá certo? Perceba uma coisa, ó. Quando nós temos aqui, ó, x, y, tá? A gente está fixando um ponto aqui, ó. A. Então, aí onde é que esse ponto corresponde à curva aqui, a função fx? Né? A lei. Só subir paralelo a y e você chega nele e toca a curva. Se você quiser saber a imagem, você parte desse ponto e vem paralelo a x. E você vai encontrar aqui. Certo? Olha só. No caso de limite, nós podemos nos aproximar por esse lado e por esse lado do ponto. São aproximações diferentes. Quando eu me aproximo daqui, eu vou vendo pontos maiores, cada vez mais próximos de A. Quando você vem para cá, você vai ver números menores, cada vez mais próximos de A. Então, você nunca vai chegar nesse valor. Tudo bem? Nunca vai chegar nesse valor. E esse valor aqui que nós vamos chamar o limite. Tá? Perceba que no gráfico, o limite vai representar um ponto, ó, esse ponto aqui. Que está relacionado a esse ponto. Tá, eu tenho esse par, né? Quando x tende a A, estou inventando a notação, tá? Quando x se aproxima do A, né? O limite se aproxima do valor da função no ponto que ela quer, né? Então, vamos dizer que essa função tem um valor, seja f de a, a gente já viu isso, né? Então é o seguinte, o limite ele nunca vai chegar em f de a, mas ele vai chegar infinitamente próximo. Então, quando você aproxima x de a, você está dizendo que a imagem, né, o limite dessa operação, porque ela é dada por limite, ela vai estar se aproximando da função da imagem ou do ponto, né, no eixo y, f de a. Mas ele nunca vai chegar ali, ele vai chegar infinitamente próximo. Isso aqui é chamado de infinitesimal. A gente vai falar muito sobre infinitesimal. Tudo bem? E grandezas infinitesimais são grandezas que estão bem pequenininhas. Quão pequeno? Sei lá, o tanto que você quiser, teoricamente, né? E na prática vai depender do teu instrumento de medida. O que é que você tem para medir determinadas coisas. Tá certo? Então, limite sempre aparece a função aqui, uma função aqui. Tudo bem? A gente vai ver que essa função não precisa ser escrita só de uma forma, assim, uma forma fixa. Ela pode ser formada pela soma, pelo produto, pelo quociente de funções diferentes. Aí cada caso é um caso, tudo bem? Mas mesmo que você pegue essas funções todas e misture, você pode chamar isso de uma função só. Mas como nós vimos aqui, né, quebrando, nós temos a constante, a função polinomial, a função exponencial, a função logarítmica, a função seno e cosseno, que são as trigonométricas. Todas as outras que a gente viu, ela vem dessas. Tudo bem? Tangente, secante, cossecante, essas coisas tudo a gente viu na última aula, vão vir daí, tá certo? Então, primeira coisa é a notação, tá? Perceba, limite, mesmo de uma função,
é um número. É um número. Onde esse número se encontra? No eixo Y. Tá? Porque você vai se aproximar da imagem. Tudo bem? Então, x pertence ao domínio da função e f de x é a imagem da função. Vamos fazer aqui uns exemplos. Bota assim, calcule os limites abaixo. Tá? Preste atenção. Aqui eu estou supondo que o limite exista. Tudo bem? Pode ser que ele exista, pode não ser que ele exista. A gente vai ver isso, quando é, o que é que ele precisa obedecer para existir. Bem, como nós estamos aprendendo o limite vai ser a última coisa que nós vamos fazer. Tudo bem? Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio até agora, é prioridade em relação ao limite. Tudo bem? Porque nós estamos maduros o suficiente para entender a notação de função, entender quais são as funções elementares, quais são as suas propriedades, olhar para a função e saber o domínio, saber a imagem, saber se ela é par, se ela é ímpar, se ela não é nenhuma, se ela cresce, se ela decresce. Então, tudo que foi apresentado aqui tem como a gente saber essas coisas. Então, nós ganhamos maturidade com isso. Agora nós vamos aplicar. Então, vou fazer 3 exemplos aqui. Primeiro, eu vou colocar um f de x, vou colocar por parte, tá? X, vamos começar com uma função simples. Tudo bem? Vamos dizer que um ponto aqui tende para 2. Tudo bem? Vamos calcular o limite disso aí. Então, o limite de x tendendo a 2 de f de x. Quem é f de x? X. Então o x vai ficar aqui. Como é que a gente calcula o limite? Calcular o limite disso aqui é fácil. É só trocar, depois que está aqui, é só trocar o x por 2. Então aqui vai ficar 2. Perceba que o limite, tem muita gente que faz isso, coloca limite de x tendendo a 2 igual a 2. Tá? Não. Uma vez que você substituiu aqui, você não usa mais as coisas. Por exemplo, quando você tem isso aqui, você escreve isso aqui, você não escreve isso aqui. Porque isso aqui nem existe, né, dessa forma. Porque as operações matemáticas sempre são pares de números. Tudo bem? Sempre faz duas coisas. Então, não vá colocar a notação de limite aqui. Olha só, o que acontece aqui? Se eu pegar a imagem de f de 2 aqui, que é fazer essa imagem aqui, esquece o limite. É simplesmente colocar onde depois psicotécnico, né? Onde tiver x, vou trocar para 2. Então aqui vai ficar 2. Aí você pode perguntar, professor, o resultado é o mesmo. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, isso aqui é um limite. Então significa que quanto mais próximo do 2 x está, L mais próximo de 2 está. Não quer dizer, aqui é porque a função é desse jeito, tá? Não é porque é 2 aqui que vai ser 2 aqui, senão não teria nem sentido definir limite, né? Limite de alguma coisa tendendo a 5, é 5. Limite de alguma coisa tendendo a 10, é 10. Não teria sentido, né? Então, isso aqui é uma coincidência dessa função que eu coloquei aqui, não tem nada de especial nela. Então, não vai fazer isso. Então, aqui está dizendo que é uma aproximação infinitesimal, ou seja, vai estar infinitamente próximo, mas ele não chega nesse ponto. Quando a gente coloca assim, a gente está dizendo que a gente tem um ponto e chega no ponto. Tudo bem? Tá certo? Olha só o gráfico. Graficamente, nós temos isso aqui. Certo? Uma
reta que corta bem no meio dos quadrantes, né, as coisas. Então, eu peguei o ponto 2, quero saber o valor dele na curva. Levanto até a curva, certo? Depois, encontro a imagem. Tudo bem? Bem, aqui é 2, certo? Se eu olhar essa função simplesmente como isso aqui e fazendo o gráfico dela, por exemplo, né? Ponto 0, B é 0, a raiz é 0, né? Então A é 1, aqui, porque está no meio, né? Não é porque é 0 que o A é 1, mas ele está cortando 45 graus aqui, aí eu sei que é 1, tá? Quando a gente coloca esse negócio aqui, essa função, e bota todos os pontos, f de 1, f de 10, 10, a gente tem um ponto e chega lá. Quando nós estamos aqui, nós estamos dizendo o seguinte, ó, nós estamos pegando os x que estão antes do 2 e aproximando. Qual é o melhor? Quanto mais próximo tiver, né? Por quê? Ó? Imagina aí, se eu pegar um valor aqui, ó, um x aqui, preto, e faço ele aqui, ó, ele está longe, ó, né, do 2. Se eu pegar um mais aqui, ó, e aqui, ele está mais perto. Então, se eu pegar um bem aqui, ele vai estar mais próximo ainda do valor de 2. Então, percebe que quanto mais próximo um x qualquer daqui se aproxima de 2 pela esquerda, mais próximo ele está. E eu posso pensar no raciocínio inverso, né? Se eu pegar um ponto longe, eu estou com ele longe. Se eu pegar um outro ponto aqui, eu estou com ele mais próximo. Se eu pegar um ponto aqui, eu estou com ele mais próximo ainda. Então, quando você pega o x, né, e ele tende a 2 também, só que ele está indo para o outro lado, dentro pela direita, perceba que esses limites, quando eles se aproximam, eles vão fechando, né? Tanto a esquerda quanto a direita, para dar o valor da função. Só que no limite, esse valor sempre é infinitamente próximo, nunca é um número. Só essa que é a diferença. Tudo bem? Vamos fazer outra aqui. Certo? B. G de x quadrado, quando x tende a menos 2. Vou pegar um sinal negativo para mostrar que serve para qualquer número, desde que esteja no domínio. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Certo? Então vamos calcular o limite. Ó. Limite vai ser x tendendo a menos 2, o a é menos 2 agora, de f de x. Quem é f de x? F de x representa uma função qualquer. G de x é uma função qualquer. Tudo bem? Não é porque a gente fala que função é f de x que toda função tem que ser representada por f de x. Não, não tem nada a ver. O que importa é limite do elemento de domínio tendendo a um número fixo de domínio de uma determinada função. Então, limite de um número tendendo a um valor fixo, menos 2, de uma determinada função, g de x. Então, aqui é x quadrado. Então, como é que calcula isso aqui? É só substituir menos 2 aí. Então, vai ficar 4. Certo? Aí você pode falar, professor, olha só. Se eu calculo g de menos 2, eu também tenho 4. Então, é a mesma coisa? Volto a repetir. Não é a mesma coisa. Aqui o valor nunca chega ao 4, ele fica infinitamente próximo ao 4. O limite existe, mas ele não chega lá. Por exemplo, você fala a algumas pessoas, o que é
perfeição para um não é perfeição para o outro. Então cada pessoa tem, é como se uma pessoa representasse uma função e tem um valor de perfeição que ela almeja para a vida dela. Então assim, o sonho de muita gente é não ter problema, não ter dor de cabeça, né? Por dívida, por nada. Que é se puder tá tudo na mão, tá tudo bom. Melhor ainda. Tá, isso aí é um padrão válido para ele. Mas alguém consegue não ter dor de cabeça no sentido de não ter problemas na vida e de conseguir todas as coisas na mão? Não. Mas você vai planejar a sua vida de tal forma que você tenha um mínimo de dor de cabeça, tenha seu dinheiro para comprar as coisas que você precisa. Então isso você vai se aproximando do seu ideal. Você não chega no seu ideal, mas se aproxima. Tudo bem? Aqui não, é como se você chegasse no ideal. Eu quero comprar aquele carro ali. Beleza, então eu vou comprar o carro. Pô, eu posso comprar o carro, mas eu não posso ficar sem problema na minha vida. Impossível. Não conheço ninguém que já conseguiu isso. E conseguir tudo que ele acha perfeito, parâmetro de perfeição dele. Tudo bem? Então, cuidado. Deixa eu mostrar no gráfico aqui, é sempre legal. Essa função aqui, ela é parábola. Ela não está igual, mas é para ser igual. Deixa eu pegar aqui outra cor. Certo? Mais ou menos assim, né? Ela é mais aberta. Vamos deixar assim, tá? Fazer a mão é complicado. Então aqui, ó, significa o quê? Menos 2, ele vai até a curva. Quando ele chega aqui, ele está no 4. Certo? O que significa? Se você vier com um número por aqui, eles vão colapsar para esse número 4. Mas aqui você tem o número 4 e aqui você chega próximo ao número 4. Tudo bem? E perceba que o resultado do limite é um número também, como o outro. É como se fosse você substituir essa forma. Você coloca o limite para dizer que você está se aproximando infinitamente próximo dele. C, F, não estou com criatividade para fazer as coisas. Quando x tende a 9. Bem, limite de x tendendo a 9 de raiz de x. Isso vai ser raiz de 9. Onde tiver x, você troca por 9 e aqui vai ser 3. Tudo bem? Tá certo? Beleza. Vamos prosseguir. Vamos fazer algumas propriedades, que é importante. Tudo bem? Aqui. Essa notação que eu coloquei aqui de limite, vou botar aqui para não nos esquecermos, é a definição operacional dele, tá? O que a gente usa na prática. Aqui não é um curso de matemática, então você não espere muita coisa para formalizar, mostrar, tal. Existe uma definição formal para o limite, tudo bem? Vou largar o desafio para vocês. Se vocês quiserem saber, a parte, essas coisas, 20 likes no vídeo e bota lá no comentário. Estou querendo saber mais sobre propriedade, definição formal de limite. Aí eu vou fazer alguns exercícios para vocês. Faço um vídeo extra. Tudo bem? Primeiro, isso é um I. Limite de x tendendo a de k
numa constante é igual a K, onde K pertence aos números reais. Tudo bem? Eu vou fazer uma coisa mais pragmática, porque é o que nós vamos usar nas nossas contas, tá? Daqui a pouco vocês já vão ver porque toda aquela revisão do ensino médio para fazer umas contas aqui. Não vou chegar a demonstrar, tá? Se quiser, comente lá a mesma coisa e me diz que eu mostro o vídeo. X tendendo a A da soma de duas funções, ou a diferença. O que isso aqui está dizendo? Ó? O limite da soma ou diferença, né? Você pode ter um, né? Ou é soma ou é diferença. Tudo bem? O limite da soma ou diferença de duas funções é igual ao limite da soma do limite da soma, a soma dos limites. Então, geralmente, ele é apelidado assim. O limite da soma é a soma dos limites. Tudo bem? A diferença do limite da diferença é a diferença dos limites. Ou o limite da subtração é a subtração dos limites. Tanto faz, como tanto fez. O que acontece aqui? Aqui você está fazendo, você está vendo isso aqui como uma função só, uma função qualquer. Né? Lembra que f de x é só representado por f de x, porque a função começa com f. Tá? E aí você soma todos os elementos do domínio, todos os x na lei e calcula para um ponto específico. Aqui não, você pega a função individual f, calcula um número, aí vai te dar um número, aí você vai somar depois o outro número que vai dar daqui, e o resultado vai ser o número. Tudo bem? Aqui primeiro você soma a função e aqui você soma os dois números. Quando é que eu vou fazer um, quando eu vou fazer o outro? Aí depende da situação que você se encontra. Isso vai ficar mais claro com o passar do tempo. Tá? É a mesma coisa daquele lá, ó. A vezes B mais C. Foi o primeiro exercício que eu passei. Quando é que eu vou usar um ou outro? Você já viu aqui, né, nos vídeos anteriores, que às vezes eu tenho isso e quero transformar nisso, e às vezes eu tenho isso e quero transformar nisso. Então, não tem muito o que fazer. É só a prática que vai te levar ao que você quer. O limite de x tendendo a A do produto de duas funções, eu vou colocar esse asterisco para dizer o que é produto entre duas funções. Eu estou explicando duas funções, tá? Não tem muita coisa não é difícil fazer esse tipo de multiplicação, você sabendo qual é a função, tá? Isso vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A, certo? Multiplicação normal pode ser o ponto ao x, o limite de x tendendo a A de g de x, certo? Qual é a diferença? Certo? A diferença é que o lado esquerdo, x, f asterisco g, você está pegando todos os pontos da função, né? Multiplicando entre si, fazendo uma função só, e aí você está calculando o limite. Aqui, você está pegando uma função, pegando um ponto específico, vai encontrar um número e vai multiplicar pelo número do ponto específico da outra. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Tudo bem? Tranquilo? Bem, uma extensão disso daí é o limite de x tendendo a A de uma função k f de x, onde esse k é uma constante. Perceba, constante é função, independente do que seja. Tudo bem?
Então, se o limite do produto de cima é o produto dos limites, o que você acha que vai acontecer? Vai ser duas funções, saber como duas funções, uma constante e uma função que não é constante. O limite do produto vai ser o produto dos limites. Mas a gente sabe que o primeiro limite aqui de K é o próprio K. Então isso aqui vai ser a constante vezes o limite da função. Ou seja, é um produto normal. Eu estou pegando essa operação, somando ela entre si K vezes. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Depois, tem esse aqui para finalizar. X tendendo a A. Ó, K e o K aqui são a mesma coisa. Tudo é número real. Por isso eu não estou colocando aqui, tá bom? Aqui nós temos f de x dividido por g de x. Certo? Então isso aqui vai ser o limite do quociente, é o quociente dos limites. Certo? Então o limite de cada função aqui individualmente. Tudo bem? Bem, eu tenho que te falar. Tem uma condição aqui. Certo? Qual é a condição? É que g de x tem que ser diferente de zero. E limite de x tendendo a A de g de x também tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nós não temos divisão por zero. Tudo bem? Nós não temos divisão por zero. Então não tem isso aqui, 2 dividido por zero. Na teoria do limite a gente vai ver que isso aqui vai dar infinito. No caso positivo. Aqui. Tudo bem? Quanto mais próximo do zero, maior fica o número. Então nós vamos chegar lá. Tudo bem? Bem, olhando essas propriedades, tá? Memorizem elas, tá? Que elas vão ser importantes para cálculos futuros, certo? O lado direito, o lado esquerdo e o lado direito são equivalentes, tá? Isso aqui é equivalente a isso. Então, tanto faz você fazer assim ou fazer assim. Qual é que você vai escolher? Qual for mais fácil para você resolver a sua questão? Tudo bem? Agora eu vou passar mais uns exercícios, tá? E aí a gente encerra por aqui. Aí depois eu vou trazer uns mais, aí vai fazer uma outra aula com mais exercícios de algumas funções mais elaboradas, né? Aqui é só para vocês se acostumarem com a ideia. Tudo bem? Eu vou fazer assim, um vídeo de conteúdo, um vídeo com exercício. Um vídeo de conteúdo, um vídeo com exercício. Aí eu vou tentar trazer aplicação para vocês e coisas do gênero. Tá bom? Vamos lá. Porque eu falei assim, se for só aquele jeito de colocar o limite, substituir o limite por último, então o limite é uma coisa muito fácil. É verdade. O limite ele só se torna difícil dependendo de qual função você vai estar colocando. Certo? Bem, exercício é calcule os limites. Abaixo. Tá, vamos começar do início, né? Você percebe, não sei se vocês perceberam, mas todas as funções que eu coloquei no primeiro exemplo, ela não tinha nenhum tipo de problema. Eram
funções bonitinhas, que o limite coincidia, né, com o da função normal, com o f de a da função. Tudo bem? Aí você pode falar assim, se tudo era a mesma coisa, por que eu vou fazer o limite? Essas coisas vão começar a ser respondidas agora. Então, você vai aplicar limite, ou melhor, manipulação da função. Nós vamos começar a manipular a função, então vamos usar aqueles truques todos que nós vimos lá do ensino médio. Tá bom? Ó, pessoal, estou saindo do foco aqui de vez em quando, é porque essa é a segunda vez que eu estou gravando, deu um problema na câmera e eu estou com medo de dar problema de novo, tá? Porque eu não sei fazer edição e ainda não estou sem tempo para aprender para fazer. Tá bom? Nas férias eu vou tentar aprender isso aí, tá bem? Porque a gente só faz alguma coisa quando nós nos deparamos com um problema. Então eu não estava tendo problema dessas coisas no semestre passado, então nunca precisei fazer edição, tudo bem? Aí agora eu vou aprender a picotar fino para fazer o negócio, né? Apesar que só deu problema hoje, se repetir mais de uma vez, aí eu vou ter que aprender mesmo, entendeu? Não tem jeito, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui, ó, a função x² dividido por x, certo? Bem, vamos colocar num ponto 0. Ó, não pense que porque se tiver isso aqui, ó, uma base elevada a 2, por exemplo, dividido pela base, isso aqui sempre vai ser 2 menos 1, que é a, né? Que é 1, que dá a. Certo? Primeiro, se a função foi te dada desta forma, x, você não pode fazer isso aqui. Né? Porque senão era mais fácil ter te colocado a função, né? Se fosse dessa forma, era ter te colocado essa função aqui, x, que foi a primeira que eu coloquei. Só que quando você faz isso, você está com um resultado errado. Por quê? Porque todos os pontos do limite, da função, do domínio da função, você pode fazer isso. Se fosse 1, 2, x1, x2, x3, x10, x1000, x menos 2, entendeu? Você poderia fazer isso. Só que existe um ponto, e que você não pode fazer isso, que é justamente o ponto 0. Né? Todos os outros pontos, a função se comporta como esta função. Sem problema nenhum, você vai poder fazer essas coisas. Só que quando, né, vamos ver a solução aqui, quando você faz isso aqui, ó, 0, isso aqui, 0 ao quadrado é 0, dividido por 0, 0 dividido por 0 é indeterminado. Certo? Ele é indeterminado. Então eu não posso pegar a função f de 0 e dizer isso aqui é 0. Por causa que eu falei que todos os pontos, né, que a gente coloca vai ser A. Então eu não posso dizer por 0, porque eu vou ter uma divisão por 0. Ou seja, você não pode chegar neste ponto. Então, se você não pode chegar neste ponto, né, você vai ter que usar um outro método. Qual é o método? Limite. Por quê? Porque a gente nunca chega no ponto. A gente chega no ponto próximo. Então, quando a gente fizer letra A, limite de x tendendo a 0 de x ao quadrado por x, aí toma cuidado. Quando você vai fazer isso, você vai colocar limite
como ela funciona para todos os pontos diferentes de x, então você vai cortar isso aqui, ó. Aí vai aparecer x, limite de x. Tudo bem? Mas preste atenção, eu não coloquei x aqui. Certo? Tudo bem? Eu estou fazendo isso para esse ponto, tá bom? Então, olha lá. Vamos. E isso aqui, para diferente dele, isso aqui dá zero, né? Dá zero. Isso você faria, dá zero. Então, o que está acontecendo aí? Certo? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Você tem a função, certo? E aí, você tem um problema nela aqui no zero. Então, você sabe qual é a função que ela corresponde, né? A função vermelha, que é essa aqui que a gente já fez, tudo bem? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Você vai abrir aqui no zero, essa função vai ter um buraco. A função vermelha é a função x. Quando eu coloco que tem um buraco, que ela não passa aqui, ela fica, isso aqui vai ser minha função x² sobre x. Então ela tem um buraco. Estou exagerando aqui o tamanho do buraco, tá? Perceba que ela é linear. Certo? Tudo bem? Teve o mesmo comportamento da outra, mas a gente não pode, matematicamente falando, fazer f de zero, né? Porque não existe. Tudo bem? Não existe f de zero. Então, se não existe f de zero, mas no limite existe, é zero. Ou seja, ele vai tender a zero. Você só sabe que ele vai tender a zero porque quando você coloca o limite e faz esse corte aqui, para esse ponto que é o problemático, você está dizendo que o zero não chegou lá. Fica 0,0, 0,1, 0,01, 0,0001 e assim sucessivamente, 0,00001, mas não é zero. Então, se o número é diferente de zero, é próximo do zero, mas diferente do zero, então essa coisa aqui, né, relação vale. Então é o valor do número. Aí você vê que ele chega a zero. Tudo bem? Certo. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos aproveitar essa função, letra B. Só que ao invés de termos essa, vamos dar o limite, né? Nós vamos ter, certo? Vou alongar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui 4, vou colocar aqui 2, e aí a gente vai calcular o limite quando x tender a 2. Então, para você usar as manipulações, você vai ter que estar atrás das indeterminações. Determinação que tem na função. Quais são elas? São duas basicamente. 0 sobre 0, mais ou menos infinito, dividido por mais ou menos infinito. Tudo bem? Quando o teu resultado te der algo desse tipo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você tem que fazer a manipulação, você vai ter que usar o resultado de limite.
Mas em qual ponto? No ponto daqui, ó. Então, olha só. Vou calcular aqui f de x. Então, eu vou falar f de 2. Bora ver se eu vou ter problema nela. Então, 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. Olha, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Ó, tem uma indeterminação. Então, eu não posso usar o padrão que a gente usava lá no ensino médio, que a gente aprendia com o professor Raimundinho e a professora Mariquinha. Então, nós vamos ter que usar as coisas de limite. Vou manipular, desculpa. E usar no formalismo de limite. Então, limite de x tendendo a 2 de x quadrado menos 4 x menos 2. Então, quando você olha para isso aqui, você tem que lembrar, você tem um quadrado, você vai lembrar de produtos notáveis, né? Isso é um produto notável que tem aqui em cima. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. O que foi o produto notável que eu falei? Era diferente, era uma base elevada ao expoente menos uma outra base elevada ao expoente. Só que lá eu coloquei a elevado a n menos b elevado a n. Percebia que, apesar das bases serem diferentes, os expoentes eram os mesmos. Lá é 2, ali é 2. N. Então, como é que a gente faz isso aqui? Isso aqui vai ser 2, vai aparecer x menos 2, x mais 2, dividido por x menos 2, certo? Vou botar aqui para fazer esse cancelamento aqui. Então, ó, limite de x tendendo a 2 de x mais 2. Aí você pode fazer das duas maneiras, o limite da soma é a soma dos limites ou calcular o limite da soma. Eu vou calcular o limite da soma nesse caso porque é mais fácil. Então, ali não tem mais problema nenhum, não tem mais indeterminação, né? Ou seja, não tem mais 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então, aqui vai ficar 2, vou trocar o x por 2, 2 vai dar 4. Tudo bem? Certo? Acontece isso daí. Então, perceba, ó, o que isso aqui está dizendo? Antes de interpretar, como é que eu faço o gráfico de um negócio desse? Certo? O negócio desse aqui é essa função aqui, ó. Certo? Só que ela não é o domínio todo dessa função. Como é que vai? Como é o gráfico dessa função aqui? Você tem a raiz que é menos 2 e tem o coeficiente linear que é 2. Então, o gráfico dela, a gente viu, né? É isso aqui, ó. Seria isso aqui. Tudo bem? Aqui é menos 2 e aqui é 2. Tá certo? Menos 2 e 2. Só que essa função aqui não é a minha, esse gráfico aqui não é a minha função original. É essa aqui que é a minha função original. Então, a diferença dessa função para essa função é que, qual é o ponto que tem problema? O 2, né? É o ponto 2, certo? Porque não pode ser 2. Então, eu vou alongar aqui um pouco. Vou alongar um pouco aqui, tá? Vou colocar maior aqui. Vou botar aqui um risco para separar, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai escolher o ponto 2 aqui, ó. O ponto 2 aqui, você sabe quanto é 4 nessa função. Então, ele vai chegar aqui no 4, certo? Só que para essa função é essa aqui
é essa aqui com um furo no ponto problemático. Então, quando a gente for fazer o limite aqui, né, ela vai ter um buraco bem aqui, ó. Vou baixar mais aqui para ficar. E você vai ter aqui. Então, ela vai ser exatamente com essa aqui, só que com um buraquinho. Isso está mostrando que ela é descontínua no ponto 2. Tudo bem? Quanto o gráfico dessa aqui é assim, né? Menos 2 e 2. Para todos os pontos, aqui tem os pontos também. Aqui é 4 e aqui é 2. Ela tem um ponto, tranquilo. É contínuo, ó. Não tem furo. Aqui não. Aqui tem um furo. Certo? Beleza. Se ficou... Perceba. Eu tenho um quociente, né? Uma função quadrática dividida por uma função linear dá uma função linear. Função linear. Você só tem que ter cuidado com a restrição que você está fazendo do ponto, do furo. Tudo bem? Bem, vamos fazer a letra C. Vou fazer 3 e aqui 9 e aqui 3. Vou mudar aqui a função G. Tudo bem? Economizar em piloto. Você poderia fazer a mesma coisa com o que tal? Só desculpa. O ponto que eu quero chegar é esse aqui. Tá? Não quer dizer que aquele limite lá não existia. Existia para qualquer valor. Tá? Se não tivesse o quadrado aqui, não precisaria calcular o limite. Você calcularia o f de qualquer coisa que você teria. Não precisaria entrar no mérito do limite. Mas como o nosso foco aqui é limite, eu tenho que colocar o ponto que eu vou ter que usar o limite. Tudo bem? Então, quando você faz isso daí, ó, vou pegar a função g. Eu vou testar. Ela está falando do limite num ponto 3. Então, eu vou ver se G de 3 tem alguma determinação. Então, fica 3 menos 3. 3 ao quadrado, 9 menos 9. Então, fica 0 sobre 0. Beleza, tem determinação. Então, eu tenho que manipular. Certo? Feito isso, tudo bem? Você vai para cá. Limite de x tendendo a 3, de x3, x2 menos 9. Tá certo? Aí você vai pegar limite de x tendendo a 3. Percebam que isso é um quadrado e isso aqui é um quadrado. Né? É fácil de ver porque 9 ao quadrado já está aqui. Seria mais difícil de ver se fosse outra coisa, mas aqui dá para ver. Tá? E você também pode ver por essa pista aqui. 3, 2. Então, ó, vai ficar o quê? X menos 3, vou botar assim. Aqui vai ficar do mesmo do outro, né? Só que em vez de 2 é 3. Certo? Percebam, né? Cuidado. Tem muito aluno que faz o seguinte: quando chega aqui, ele calcula o limite, escreve o limite, quer dizer, aí ele corta aqui com aqui e coloca limite de x tendendo a 3 de x mais 3. Não é isso. Perceba que esse número sozinho aqui, ele está sendo multiplicado pelo elemento neutro que a gente representa por 1. Tudo bem? Então, quando a gente faz esse cancelamento aqui, né, do número vezes o inverso dele, aparece o elemento neutro em cima. Porque aqui é a mesma coisa, vou botar aqui de vermelho, isso aqui é a mesma coisa que está escrito assim.
Então o que você cancelou foi esse termo com esse, o 1 permaneceu, né? Porque não pode ficar assim, né? Não tem isso, fração sem denominador, não existe isso, certo? Então tem que ficar por isso, fica aqui por isso não, porque aqui também é o produto do número vezes o elemento neutro, então o elemento neutro está aparecendo aí, tá? Certo? Aí tem algum problema se eu colocar ali aquela função nova, se eu botar o 3 ali, eu vou ter 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito? Não, nós não vamos ter esse negócio. Então isso aqui vai ficar 3 mais 3, e vai ficar 2 vezes 3, ou 1/6. Então o limite é 1/6. Ou seja, o gráfico desta função aqui, ou melhor, o gráfico desta função é igual ao gráfico dessa função, menos no ponto onde x é 3, né? Se ele for 3, ele dá problema. Tudo bem? Tá certo? Ok? Então, uma aplicação. Se eu fosse fazer o do outro, né, que a gente tinha feito, ficou 4, não foi o resultado final? No limite? Seria 1/4, já que eu peguei um número e calculei o inverso dele. Então, eu fiz de propósito para mostrar que as coisas refletem tudo o que nós falamos no primeiro momento. Tudo bem? Bem, vou fazer mais um e depois eu vou trazer mais exercício para vocês na próxima aula, tá bom? Amanhã eu posto ABCD. Então vou pegar esse aqui, ó. G de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, certo? Quando x tende a 2. Perceba que eu nem precisaria colocar calcule o limite. Aí eu coloco calcule o limite. Se eu quisesse fazer assim, calcule o limite aonde nos pontos no qual apresenta indeterminação das funções abaixo. Aí eu não colocaria essa informação aqui e você teria que caçar quais são os pontos ou qual é o ponto dessa função, certo? Que você teria mais ou menos 0 sobre 0, mais ou menos infinito. Infinito sobre infinito. Tudo bem? Então aqui eu já estou dando qual é o ponto que eu quero. Então 2. Então eu vou pegar aqui, ó, vou ver. Ó. Se eu calcular g de 2, eu tenho indeterminação? Eu tenho que ver. Né? Não é preciso escrever isso na celebração, tá? Isso você faz de cabeça. Então aqui vai ser 8, aqui é 8, aqui é 2 menos 2, aqui é 0 sobre 0. Então ele tem determinação. Por isso até que eu estou apagando, tá? Porque isso aqui é um cálculo mental que você faz para encontrar essas indeterminações. Bem, já que tem, então vou usar limite. Então vai ficar x tendendo a 2 e x3 menos 8x menos 2. Bem, eu estou diante de um produto notável aí, certo? Qual é o produto notável? Aqui, ó, 3, isso aqui é 2 a terceira, x menos 2, certo? Bem, isso aqui vai ser limite de x tendendo a 2 de quem? Qual é que eu falei do produto notável? Você pega sempre a diferença
E aqui você vai somando, né? Lembra da forma, foi 3, então aqui vai ficar x² mais, quem é que vai descer aqui? 2x mais 2 ao quadrado, né? O expoente de x vai diminuindo, vai 2, 1 e 0, e o de 2 vai subindo, vai 0, 1 e 2, né? Esse menos esse. Então você corta aqui, né? Simplifica, não gosto, como eu falei, não gosto muito dessa anotação, corta. Então limite, certo? Deixa eu olhar se está funcionando. Vai ser limite de x2 de x2 mais 2x mais 4, certo? Agora, essa função aqui tem algum problema ela? Não, né? Então eu posso calcular o limite, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. Perceba que isso aqui é 4, isso aqui é 4, isso aqui é 4. Tudo escrito de forma diferente. Então isso aqui vai ser 3 vezes que eu estou somando o número 4. Isso vai ser 12. Tudo bem? Bem, como exercício para casa, eu gostaria que vocês fizessem isso aqui. H de x, vamos dar uma função, vai ficar x menos 3 dividido por x à terceira menos 27, quando x tende a 3. Certo? Façam isso, tá? E a gente discute na próxima aula. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço a todos, saúde, tá? Para vocês e para os familiares de vocês, e nos vemos na próxima aula, se Jesus permitir. Tchau!